Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou continuar contando para vocês como foi o meu processo de Green Card aqui nos Estados Unidos. Pessoal, bem-vindos de volta aqui no canal. Eu agradeço muito a participação de vocês. Já peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e aperte o sininho, porque não temos só esse vídeo, tem mais vídeos saindo nas próximas semanas para vocês já receberem já de primeira mão, tá bom? Eu agradeço muito. Ok, hoje eu vou contar para vocês como foi a minha entrevista do Green Card, a temida entrevista. Nessa entrevista, ela é feita com o casal. No dia precisou ir eu e meu marido e fomos entrevistados. O que a imigração quer com isso, né? Por que passar por uma entrevista? Para quê? Eles querem ver, eles querem identificar, né? Se o casamento realmente é verdadeiro. Então, nesse momento, a imigração vai estar verificando, né, se é um casamento verdadeiro. Eles vão tentar pegar ali se há alguma mentira. Então é uma entrevista bem chata realmente, porque você tem que estar assim, bem tranquilo, conhecer bem o seu parceiro para não ter nenhum problema para você no dia, né? Então é até interessante você se preparar um pouquinho, mesmo que seja assim um casamento verdadeiro, que vocês estejam vivendo juntos, que realmente é verdade. Por que eu falo isso? Realmente é verdade. O que ela está querendo dizer com isso, né? Infelizmente aqui nos Estados Unidos acontecem muitas fraudes de casamento. Casamento por documento, muita gente sabe sobre isso. Então é por isso que a imigração ela tenta te cercar de todas as formas para ver se realmente o seu casamento é verdadeiro. É importante que você esteja munido de documentos, que você esteja tranquilo e consiga, né, responder todas as perguntas que serão feitas no dia lá para você. Ok, a minha entrevista ela foi marcada para o dia 29 de outubro de 2019, finalzinho ali do mês, e ela foi agendada para as 8 horas da manhã. Ok, nesse dia às 8 horas da manhã a gente precisou estar lá. Mas antes disso eu precisei me preparar, lógico, né, para essa entrevista. Eu já havia mandado muita documentação para a imigração, como eu disse no vídeo anterior, mas é importante que no dia da sua entrevista você também leve documentos novos, documentos que comprovem o vínculo de vocês. Então, no dia da entrevista eu precisei levar uma série de documentos. Eu lembro que novamente foi um bolo de documentos e no dia eu separei tudo por pastinhas separadas. Eu preferi fazer assim, porque para mim não me perder na hora ali que a consul pedir algum documento e eu ficar perdida, né? Então eu tive bastante atenção quanto a isso. Antes disso eu precisei me preparar, como eu disse, eu estava, né, com acompanhamento de advogada, a gente foi até o escritório dela, sentou e vamos lá, quais os documentos a gente precisa apresentar agora. Aí ela me falou no dia, né, que eu precisava apresentar novos documentos, tudo que provasse o nosso relacionamento. E como aí demorou cerca de 10 meses em média, cerca de 10 meses, né, do dia que eu entrei com a documentação até o dia da entrevista, então o ideal seria eu levar todos os documentos que eu tivesse novos, né, desses 10 meses também. A primeira coisa que a gente precisou já preparar foram os nossos extratos bancários desses últimos 10 meses, mas eu lembro que eu mandei, eu levei novamente extratos desde o início do nosso casamento para me certificar. Falei, vou levar tudo de novo, vai que tem extraviado algum documento lá e tal. Levei todos os documentos novamente. A gente levou novos contratos que a gente tinha juntos, documento de carro, tudo que a gente havia adquirido juntos nesse tempo. A gente levou também documentação, documento de casa, seguros que a gente tinha,
juntos, né? Seguro do carro, seguro no geral da casa. Então, tudo que a gente tinha, a gente levou, né? A gente precisou levar novamente os nossos documentos, claro. Eu havia recebido, antes da entrevista, o meu Work Permit e minha Travel Authorization. A minha entrevista foi no dia 29 de outubro. No dia 22 de outubro de 2019, eu recebi a minha Work Permit e minha Travel Authorization. Na verdade, é um documento só, tá, gente? Quando eu falo dos dois, mas é um documento só que tem validade para as duas coisas. Eu levei, né, esse documento também. Eu lembro que eu levei até cópia já para ficar mais fácil, porque eles me pediram. E nessa época eu já tinha recebido o meu Social Security, que é tipo um CPF nosso aqui, né? Então é o documento mais importante de uma pessoa. Sinceramente, é o documento mais importante. Aí nessa época eu já tinha também recebido meu Social Security, eu já levei na entrevista. E eu lembro que, como eu já havia recebido o Social Security, tinha dado tempo da gente fazer o imposto de renda também colocando o meu nome. E a gente mandou toda a documentação, levou também toda a documentação de imposto de renda. Tudo certinho. Então, foram vários outros documentos e eu lembro que eu montei um álbum de fotos. Pensei, né, já que é para levar muitas provas, vamos levar. Fiz um álbum de foto bem preparadinho, tudo arrumadinho, né? E coloquei, né, todas as nossas fotos, desde o início do nosso relacionamento. Fui montando um álbum normal de fotos, coloquei fotos da família e tudo mais. Contando um pouquinho da nossa história, né, porque eu acreditava que seria algo que teria um certo valor durante a entrevista. Aí eu coloquei todas as nossas fotos, inclusive coloquei algumas fotos minhas com alguns parentes dele, tudo, do meu marido, para ter, né, um certo peso. E também coloquei algumas fotos junto com amigos, coisas que a gente fazia junto com outras pessoas, para mostrar que o relacionamento era público, né, isso era importante no momento. Então a gente montou esse álbum. Eu levei muito documento no dia, muito documento. Ok, a parte de documentação foi essa, né? Tudo que eu tinha de documentos novos eu levei, e documentos que pudessem embasar o nosso relacionamento. Eu levei tudo, um bolo de documentos, mas tudo separadinho, gente, que isso é muito importante. Porque no momento eles vão te pedirem documentos. Se você tá com muitos documentos, você não vai saber onde tá, vai te deixar mais nervoso ainda, que é um momento que você vai estar nervoso, claro, quem estaria. E então é bem importante isso. Ok, chegamos lá no local, né, bem mais cedo, cerca de 2 horas antes. Me lembro que eu cheguei cerca de 6 horas da manhã. Eu acho que abria 7 e meia, em torno disso. Umas 6 e pouco da manhã a gente já tava lá na porta, mas nem tava aberto ainda, a gente esperou de fora. Já era inverno, tava bem escuro ainda na época, então precisamos aguardar. Eu já tinha, né, agendado com a minha advogada, ela iria nos acompanhar no dia. E eu também resolvi, como eu não tinha um inglês tão bom e era um momento que eu estaria muito nervosa, eu resolvi levar uma tradutora para me acompanhar. Isso é permitido, tá, gente? Vocês podem levar uma pessoa que traduza, né, para você tudo que está sendo falado lá na hora. E isso eu fiz, eu contratei uma pessoa para me acompanhar. Ela me acompanhou, foi uma moça, e ela tem autorização para estar dentro da sala conosco, né, durante a entrevista. A minha entrevista foi nós dois juntos, foi eu e meu marido juntos. Acontece muito de eles entrevistarem a esposa primeiro, entrevista o marido depois, entrevista separada. Mas não foi o nosso caso, a gente foi entrevistado juntos. Talvez até seria interessante ter sido entrevistados separados, que eles iriam ver que a gente não estava mentindo em nada. Ok, foi bem intenso a entrevista, foi uma mulher que nos entrevistou, uma funcionária, né, da imigração.
ela era uma pessoa que passava muita autoridade também, era uma pessoa bem seca, sabe? E aí já começaram os problemas, né? Eu falei, ai, que coisa. Ok. A gente sentou, né, no local da entrevista, a gente ficou de frente, né? Ela ficou do outro lado da mesa e a gente de frente, eu de um lado, meu marido de outro, a minha tradutora do meu lado, meu marido não precisava, que ele é fluente em inglês, e a nossa advogada também estava na sala, ela estava bem atrás de nós, assim, ela estava sentada atrás, porque aqui eram só 3 lugares. Ok, aí ela começou, né, a nos entrevistar. Um dos primeiros questionamentos foram dos documentos. Ela foi pedindo uma série de documentos. Ela olhava, né? Eu creio que ela olhava na lista de documentos que a gente havia mandado e ela ia pedindo novos documentos. Nessa hora, já me deu a impressão que ela não ia julgar meu caso ali na hora. Acontece de você já sair de lá sabendo se seu green card foi aprovado ou não. No meu caso, eu sabia, quando ela começou a pedir os documentos, que não seria julgado. Por que isso? Ela me pedia os documentos, ela me pedia extratos bancários. Aí eu entregava para ela, ela só colocava lá. Ela simplesmente colocava e não olhava nada, ela não olhava nada. Eu tentava explicar do que se tratava e ela ia juntando. Aí foi juntando um bolo de documento. Eu pensei, ela não vai julgar nada agora, porque ela juntou tudo ali no mesmo lugar e não tem mais nada ali, ela não vai conseguir entender tudo que eu falei e a documentação ali virou uma bagunça, eu já sabia que ela não ia julgar no momento. Ok, aí ela começou a fazer as perguntas pra gente, né, as perguntas de praxe. Primeiramente ela começou a perguntar pra mim, como eu estava com a tradutora, ela perguntava direcionada para mim, mas a tradutora precisava fazer a tradução para mim. Eu falava para a tradutora qual era a minha resposta e ela direcionava direto para entrevistadora de novo, né? Isso foi bem complicado na hora. Todas as perguntas que ela me fez, eu respondia dessa forma. Uma das primeiras perguntas foi, depois que eu tinha entregado toda a documentação, ela pediu para me contar como nós nos conhecemos. Ela pediu para eu contar a história. Eu contei a história, né? Precisei ir contando aos poucos para a tradutora conseguir passar para ela. Na hora eu pensei, talvez eu até conseguiria responder algumas coisas em inglês ali, seria tranquilo para mim. Mas como eu estava com a tradutora, ela não me permitia a hora nenhuma falar direto para ela. Teve uma pergunta que ela me fez, né? E a hora que ela me fez a pergunta, eu já fui responder, né? Eu esqueci, na hora eu até esqueci da tradutora ali do meu lado. Mas não pode, gente. Se você tá com o tradutor, ela nem te escuta. Eu lembro que ela só me falou, eu preciso ouvir a sua tradutora. Tipo assim, ela não poderia ouvir o que eu falasse. Ela não, mesmo que eu tivesse respondido em inglês, ela me cortou na hora. Então tem isso também, né? Eu creio que quem tenha tranquilidade no inglês é melhor ir sem tradutor, que você já fala cara a cara, face to face, é muito mais fácil para você. Ok, então uma das primeiras perguntas foram essas para mim. Depois ela começou a direcionar perguntas pro meu marido. Aí a primeira pergunta que ela fez foi a data do nosso casamento para ele. Nós nos casamos em junho, né? 25 de junho de 2018. Aí ela perguntou para ele. E ele tava muito nervoso. Eu acho que ele tava até um pouco mais nervoso do que eu, na verdade. Eu penso. Aí ela perguntou pra ele, né? E ele é péssimo com datas, gente. Ele é péssimo com datas. Ele tem um calendário no telefone e esse calendário é o que salva ele, porque ele não lembra a data de nada, de aniversário de ninguém. Ok. Aí quando ela começou a perguntar datas pra ele, eu falei, ei, não vai dar certo isso. Aí, de cara, ele já errou o mês do nosso casamento. Pasmem, gente, ele errou o mês do nosso casamento. Nos casamos em junho, ele falou julho. Aí eu só dei uma olhada assim de lado, eu não poderia interferir em nada na hora.
Eu dei uma olhada de lado e já pensei, e aí agora já começou. Aí ela começou a questionar datas para ele, muitas datas, envolvendo, às vezes até, como ele também já foi casado anteriormente, então ela fez perguntas do casamento anterior dele, datas de casamento anterior, tipo, quando foi o fim do casamento e tudo mais. Isso foi estressando muito ele. Eu sei que ele errou várias datas, ele ficou muito pressionado no momento. A minha advogada preferiu não interferir nisso, porque eram perguntas de praxe, né? Não teria como ela interferir, porque eram perguntas que tinham a ver com o nosso caso, não eram perguntas indevidas. Então ela não interferiu, até para não ter um clima pior do que já estava, né? Então foi bem complicado. Nesse momento, ela começou a pressionar muito ele e foi, assim, bem estressante. Eu lembro que ela até esqueceu de mim lá. Sério, gente. Ela só me perguntou praticamente sobre isso, né? Sobre como que nós nos conhecemos. Depois ela esqueceu de mim e começou a perguntar para ele. Foi muita pressão em cima dele. Coitado. Foi estressante. Aí eu lembro que depois que ela perguntou tudo pra ele, ela só pegou nosso álbum de casamento. Entreguei pra ela, ela pediu. Aí ela folheou umas 2 folhas. Aí ela só olhou uma outra foto lá que tinha os meus pais numa foto. Aí ela perguntou, quem são esses? Aí eu falei, são os meus pais. Aí ela perguntou pro meu marido, qual é o nome do pai dela? Qual é o nome da mãe dela? Aí ele respondeu certinho, né? Nomes, não é possível. Ele respondeu certinho e perguntou também pelo nome do meu irmão e da minha cunhada, esposa do meu irmão. Depois ela pegou o álbum, já direcionando pra mim. Ela me mostrou uma foto da netinha do meu marido, que a gente tinha colocado umas fotinhos dela também no nosso álbum, né, da Rebeca. Aí ela me perguntou, quem é essa criança? Aí eu falei que era neta dele e tudo mais, e falei o nome certinho dela. Ela é filha de quem? Eu falei de quem ela era filha, tudo certinho. E assim, né, não teve erro. Eu acho que ela também chegou a me perguntar sobre o nome dos pais do meu marido. Então foi mais nesse sentido. Mas ela não fez nenhuma pergunta sobre o nosso relacionamento. Muita gente fala, né? Às vezes pergunta para um ou para o outro o que a pessoa gosta. Coisas da casa, né? Coisas da convivência. Não perguntou nada disso para nós. Ela foi bem sucinta e só perguntou pro meu marido sobre datas. E foi algo que ele ficou bem estressado no dia e, nossa, foi terrível. Aí, nesse momento, ela só finalizou, né, a entrevista. Aí a gente perguntou para ela quando a gente iria receber, né, uma resposta. Ela me entregou uma folha falando que não seria julgado no momento e que eu receberia a resposta em breve. Nessa folha falavam cerca de 90 dias para eu receber a resposta. Ok, a minha entrevista foi no dia, como eu havia dito, no dia 29/10/2019 e eu só tive o meu Green Card aprovado. Vamos falar o dia do que foi aprovado. Eu só tive o meu Green Card aprovado no dia 23/6/2020. Não teve nada de só 90 dias, gente. Mas isso também é algo que eu vou falar no próximo vídeo, porque eu precisei mandar mais documentos para a imigração. Eles me solicitaram mais documentos, eles não acreditaram no meu casamento. Sério, não acreditaram que era verdade e fizeram mais questionamentos. Nesse momento eu agradeci por ter alguém me acompanhando, né? Por ter alguém para me ajudar, que foi minha advogada. Então é bastante importante que você tenha um advogado ou que seja um paralegal, porque senão você fica realmente perdido. O que eu vou fazer agora? Eles estão falando que o meu casamento não é verdade. O que eu vou fazer? Então é bem importante. Tá bom? Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Sobre a entrevista foi isso, foi bem estressante, eu não recebi na hora a resposta, eu recebi o quê? A resposta mais de 6 meses depois, cerca de 8 meses depois que eu recebi o Green Card, né, a aprovação do meu Green Card.
Então, mas eu vou contar pra vocês depois como que foi, o que que eu precisei fazer para conseguir realmente a aprovação. Tá bom, gente? Eu agradeço vocês, o acompanhamento de vocês aqui tá sendo muito importante pra mim, muito importante pro canal. E espero que eu esteja ajudando muita gente, né? Contando sobre como foi a minha entrevista, detalhes, né? São detalhes muito pessoais até, né? De como foi. E espero que eu possa ajudar muita gente aí sobre isso. Deixa aqui pra mim se você tá nesse processo agora, se você vai passar por uma entrevista, se você tá vendo esse vídeo agora ou daqui 6 meses, 1 ano, deixa pra mim aqui escrito sobre como foi, né? Como foi sua entrevista, se você já está se preparando para ela. É muito importante quando você já entra com o seu processo de green card, você tem em mente que você vai passar por uma entrevista e que você vai ter que responder uma série de perguntas sobre o seu relacionamento nessa entrevista. Então, por isso que eu falo, casamento não legítimo, como acontece muito aqui nos Estados Unidos, é bem arriscado, porque você precisa provar tudo isso no final. Tá bom? Então, pense bem, né? O que vai ser mais fácil para você, o que vai ser mais viável, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado você. Aguarde o próximo vídeo que eu vou falar o que aconteceu, quais foram os documentos que eu precisei enviar para provar o meu relacionamento, ok? Obrigada, gente. Tchau!